Rafinha, Que? tudo que eu falar, você coloca a palavra gado no final. Tá. Fui no mercado? Agado. Não. Em mercado, gado. É... Fui no mercado. Mercado gado. Isso. Eu comprei uma camiseta. Camiseta gada. Camiseta gado. Camiseta gado. Isso. Eu comprei uma bermuda. Bermuda gado. Comprei um chinelo. Chinelo gado. Comprei uma touca. Toca gado. Que? Toca gado. Tá cagado? Toca gado. Toca gado. Mãe! Oi! O pai falou que eu tô cagado. Você que disse isso? Falei bermuda cagada.